Queridos, alegria em vos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Que maravilha podemos voltar a esta casa para juntos adorar ao Senhor Jesus e também recebermos dele a sua palavra. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, levanta ele assim. Olha que bonito, crente da Assembleia de Deus ainda usa a Bíblia, glória a Jesus. Se coloque de pé se você puder. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo de número 16. Evangelho escrito por Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 16, versículos 13 ao versículo de número 20. Cumprimentar os nossos irmãos que participam desse culto pela rede Lagoinha. Deus abençoe a sua vida. Você que está em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, no Brasil, ou em qualquer parte desse planeta, que o Espírito Santo esteja nesta noite ministrando também ao seu coração. Quantos encontraram, digam amém. Amém. A palavra registra assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém. Tome o vosso assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Este culto é para Ele, nós somos dele e a glória é para ele. Amém. Amados, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler a Bíblia com vocês hoje aqui. Amém? Então nós vamos ler a Bíblia juntos. Nós temos aqui algo muito interessante nesse texto, porque Jesus, ele chega para os seus discípulos, e aqui eu começo a trazer à sua memória que Jesus tinha discípulos e Jesus tinha multidão. Então ele sempre estava envolvido com dois grupos de pessoas: os discípulos e a multidão. Multidão não são discípulos, ou não é discípulo. Discípulo é aquele que segue. Nós vamos aprofundar um pouquinho sobre essa questão do discípulo, o segundo tópico dessa mensagem. Jesus chega para os seus discípulos e faz uma enquete, faz uma pesquisa. O que Jesus pergunta para os seus discípulos? Primeiro ele pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então ele estava perguntando, mais ou menos, o que diz essa multidão aí que de vez em quando está com a gente, esse povo aí do lado de fora que não me segue frequentemente, o que eles dizem, ou quem eles dizem que eu sou? E aí então, os discípulos começam a responder: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem
que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e tem outros que dizem que o Senhor é qualquer um dos profetas, que o Senhor é alguém que ressuscitou. Então cada um entende que o Senhor é uma dessas pessoas. Veja como o diabo trabalha, porque você tem aqui, irmãos, um ensinamento milenar, que é a teoria da reencarnação, a doutrina da reencarnação. Então aqueles homens, aquela multidão que seguia Jesus, esse ensino era muito frequente, né? Eles achavam que Jesus era a reencarnação de um outro profeta, que já tinha pregado e que agora ele tinha voltado. Podia ser Jeremias, Elias, João Batista, profetas que já haviam morrido e que teria agora voltado, né, em Jesus. Nós devemos prestar atenção que o diabo, ele é muito sutil, e ele está sempre, né, trabalhando a sua doutrina nas maneiras mais sutis possíveis. Mas Jesus então agora dirige a pergunta aos discípulos. Ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Presta atenção que agora ele quer saber dos discípulos qual o nível de conhecimento que eles já haviam atingido acerca de Jesus. Nós estamos falando de como conhecer a Jesus, o Cristo. E Jesus então está medindo esse nível de conhecimento com os seus discípulos. Isso é importante porque certamente Jesus, ele quer saber quem nós também pensamos que ele é. Qual é o estágio, qual é o nível que nós já chegamos do nosso relacionamento com Jesus, e se nós o conhecemos ou não. Quando essa pergunta ela é feita aos discípulos, o apóstolo Pedro, muito intrépido, uma pessoa sanguínea, ele então não aguenta esperar, ele está tomado de uma vontade de revelar aquilo que está no seu coração, e ele então não dá chance para os outros, e ele então se atreve e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, Simão Pedro, não foi a carne que te revelou isso, e nem o sangue. Tu és muito feliz, tu és bem-aventurado, porque quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Aleluia. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque há duas coisas muito profundas nessa revelação de Pedro. Primeiro, quando ele diz: tu és o Cristo. E segundo, quando ele diz: o Filho do Deus vivo. São duas coisas inerentes à natureza de Jesus, muito importante para nós. Porque quando se diz que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos falando de algo muito especial e de uma doutrina muito profunda, e que muitos até hoje não conseguem compreender. Jesus como Filho de Deus. Deus, ele tem três tipos de filhos. Deus tem filho por geração, Deus tem filho por criação, e Deus tem filho por adoção. Filho por geração, Jesus, você vai encontrar na Bíblia que ele é gerado do Pai, por isso que ele tem a mesma natureza do Pai, por isso ele é o único que é Deus, por isso ele é o Senhor. Todos os atributos do Pai estão nele. Pastor Jonas, onde está isso? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, no longínquo passado, o Filho estava escondido no seio do Pai, esperando o momento para ser revelado. É por isso que o texto sagrado vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque ele é eterno, como o Pai é eterno. Só quem está entendendo dá um sinal de vida aí. Aleluia, glória a Deus. Então ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando se diz que o Verbo se fez carne, aí nós passamos para o outro sentido, a outra parte da revelação de Pedro, que diz que Jesus é o
Cristo, Jesus. Imagina que eu estou falando o nome Jesus. Como conhecer a Jesus, o Cristo? O nome Jesus, ele é uma tradução da palavra Yeshua, ou do nome Yeshua no hebraico, para o grego. Então no hebraico Yeshua, que é o mesmo nome de Josué, que significa Salvador, aquele que salva. A palavra Cristo, ou o nome Cristo, não é um sobrenome de Jesus, mas é um título. Vem do hebraico Hamashia e se traduz para o grego como Christos, e aí nós pronunciamos Cristo. Então o correto é Jesus ou Cristo, Yeshua Hamashia, ou seja, o Salvador ungido, aquele que foi escolhido para salvar os homens dos seus pecados, aquele que foi ungido para trazer a salvação de Deus aos homens. E aí, queridos, você vai observar que no passado 3 tipos de pessoas eram ungidas: o rei, o sacerdote e o profeta. E Jesus, o Cristo, ele traz em si essas 3 capacitações. Jesus é ungido como rei, Jesus é ungido como sacerdote e Jesus é ungido como profeta. Então ele traz um tríplice ministério. Quando a palavra do Senhor, principalmente Apocalipse, vai dizer que ele é a raiz de Jessé, a geração de Davi, você vai entender que lá no passado Davi, um tipo de Cristo, para ter esses 3 ministérios, ele recebeu 3 unções. Davi foi ungido na casa de seu pai, entre os seus irmãos. Davi foi ungido em Judá, e Davi foi ungido por todos os anciãos de Israel. E é por isso, meus queridos irmãos, que ao receber essa unção, Davi, ele come o pão da preposição lá dentro do tabernáculo e não morre. Veja que o sacerdote Aimeleque, ele diz assim: olha, esse pão aqui é consagrado, é ungido. Davi falou: não, mas já está na hora de colocar o pão novo, o pão quente, e esse aí está sendo retirado, não tem problema não, então me dá ele aí que eu vou comer. Mas ele tinha unção sacerdotal sobre a vida dele, e por isso pôde comer do pão da preposição. Numa outra feita, quando Davi estava em Ziclag, e que os amalequitas vieram e destruíram todas as tendas e as casas, e levaram cativas as mulheres e os filhos de Davi e os seus companheiros. Aí Davi, na angústia da sua alma, Davi ali na maior tristeza da sua alma, o que ele faz? O sacerdote Abiatar estava lá, mas ele não pede o sacerdote Abiatar para interceder por ele. Ele diz: ei, me dá aí essa estola sacerdotal, me dá aí o peitoral. E ele mesmo pegou e vestiu a estola sacerdotal, e agora ele fala com Deus: Senhor, eu posso ir perseguir os amalequitas, o Senhor vai me dar vitória? E Deus diz: pode ir, que eu sou contigo e vou te dar vitória. Unção profética. Davi precisava de uma resposta de Deus, e o profeta, ele ouve Deus e transmite para o povo. Então Davi foi à presença de Deus como profeta, recebeu de Deus a orientação, e agora fala para os seus companheiros: vamos lá que o Senhor está conosco, e a gente vai trazer tudo de volta, Deus vai nos restituir, aleluias. Então Davi, ele exerce essas 3 funções, e depois de tudo isso, o que acontece? Saul morre, e Davi vai reinar em Hebrom, e depois vai reinar em todo o Israel, tornando-se o rei de Israel. Então ele tem a unção de rei, sacerdote, profeta, essa mesma unção que está sobre Jesus ou Cristo. Presta atenção, amados, o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento progressivo, porque Deus, ele se dá a revelar, ele se dá a conhecer. O conhecimento de Deus, ele não é um conhecimento estático, ele não é um conhecimento onde você para nele, você precisa crescer nesse conhecimento. A cada dia você precisa medir o nível desse conhecimento. Esse conhecimento tem que ser dinâmico. É por isso que o crente não tem tempo de casa, porque a cada dia Deus tem uma revelação nova e diferente. Os nossos pés precisam se descolar do lugar onde nós estamos para ir caminhando ao encontro de Deus.
Se você prestar atenção ainda no Antigo Testamento, esse conhecimento já era progressivo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, porque Enoque foi crescendo no conhecimento de Deus até alcançar o estágio da plenitude para estar para sempre com Deus. Aí você tem Moisés. No primeiro momento, Moisés conhece a Deus por Joquebede, a sua mãe. Depois Moisés vai para o deserto e encontra com Deus na sarça, lá no monte Horebe. Deus fala com Moisés. Moisés vê Deus na sua teofonia como um fogo ali numa sarça, e Deus sempre vai se manifestar a Moisés como fogo. Veja que todos os momentos ali no Êxodo, você vai ver Deus se manifestando com fogo. Mas chega um momento que Moisés diz: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero conhecer a tua face. Eu quero te ver. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. E Moisés diz: Senhor, não importa, ainda que eu morra, mas eu quero ver a tua face. Aí Deus diz: não, Moisés, calma aí, meu filho, você não pode morrer agora não. Então assim, vai ali que tem uma rocha, e tem uma fenda na rocha. Fica lá na fenda, eu vou passar na fenda e vou colocar a minha mão. E aí Moisés foi para a fenda e está lá querendo ver Deus. E a Bíblia diz lá em Êxodo 33 que Deus colocou a mão na fenda e Moisés está lá. A rocha, a mão de Deus, tampando a fenda para Moisés não ver a face de Deus. E aí quando Deus passou, a Bíblia diz que Moisés viu Deus pelas costas. Presta atenção, isso é muito importante, porque a rocha representa Cristo. As fendas da cruz estavam ali para nos fazer vê-lo. Aleluias. E por que Moisés tem que ver as costas de Deus? Porque na face de Deus está a sua justiça. E aquele não era ainda o momento, ele não estava pleno para enxergar a face de Deus. Então Deus mostra as suas costas, onde está a sua misericórdia. Quando Cristo levou sobre si os nossos pecados lá na cruz, a Bíblia diz que Deus virou as costas para ele. Porque ao invés de impetrar a justiça ali naquele momento, onde todos nós seríamos julgados e destruídos, Deus virou as costas para mostrar a sua misericórdia para nós, através de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, nós temos a palavra do Senhor nos dizendo aqui o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si a mesma purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Preste atenção que aqui tem um tempo muito longo. Deus falou pelos profetas, está falando do Antigo Testamento, do passado, do momento da preparação. E aí agora Deus manifesta o Cristo, a encarnação de Cristo, o resplendor da glória de Deus. Jesus é a glória perfeita de Deus, ele é o resplendor da glória de Deus. E aqui fala também no terceiro momento que ele faz a purificação dos nossos pecados e depois volta e se assenta à direita de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus querendo se dar a conhecer, Deus se revelando, Deus se mostrando, Deus querendo que nós o conheçamos cada vez mais. E aí eu quero que você entenda que existe pelo menos 4 níveis desse conhecimento que eu e você precisamos atingir. O primeiro nível é o nível do conhecimento de Cristo, ou de Jesus o Cristo, pela palavra. Esse nível é o nível da conversão. Como que Deus propicia para nós esse meio? Ele estabeleceu o querigma. O que é querigma, pastor? A pregação.
Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Veja que ele quer se revelar a todos, ele quer se dar a conhecer a todos. Que evangelho é este? As boas novas de salvação. Quem é o Salvador? Yeshua, Jesus, o Cristo que nos salva. Aleluias. Então Deus manda que a sua palavra seja anunciada, seja pregada, para que a gente alcance a salvação. E por que isso precisa ser feito? Primeiro, porque o pecado tirou o homem do paraíso, mas a cruz de Cristo, ela nos propiciou o retorno. Eu gostaria de fazer uma rápida ilustração aqui. Faz favor aqui, pastor Davi, pastor João. Glória a Deus. Vem cá, autor. Glória a Deus. Aqui, queridos, nós observamos. Vamos, aqui está bonito, parece o jardim, né? Aqui está o jardim. Faz de conta que o senhor aqui é Deus, tá? O senhor aqui é o homem, tá bom? Vira de frente um para o outro, assim, de frente. Olha como que era Deus e o homem, face a face. Deus fez o homem à semelhança dele. Deus vinha na viração do dia e falava com o homem, sorria com o homem, abraçava o homem, abençoa, tira a mão de trás, abençoa ele, abençoava o homem, tocava no homem, convivia com o homem no paraíso. Só, queridos, que o pecado entrou no paraíso. E o que ele fez? Fez aqui essa separação. Primeiro momento, o homem se esconde de Deus. Quando Deus vem procurar o homem, tem alguma coisa agora entre Deus e o homem. E o homem então vai, esconde de Deus. E Deus está procurando: onde estás? Quando o homem fala assim: olha, Deus, eu ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi, porque eu estava nu. Isso é doloroso. E ele esconde porque está nu. O que vai acontecer agora? Deus vira as costas para o homem, porque há uma separação. E a Bíblia diz que o homem, o dia que ele comesse do fruto que estava no meio do jardim, ele morreria. E o que Deus faz para o homem não morrer? Deus, ele já estabelece ali, ele já começa ali a executar o plano da salvação, porque o homem tinha que morrer. Mas o que Deus faz? Estabelece o substitutivo, o sacrifício vicário. O homem diz: eu estou nu. Por quê? O homem era vestido pela glória de Deus, mas o homem agora se despiu da glória de Deus por causa do pecado, e ele está coberto de folhas. Mas Deus pega, sacrifica um animal, há derramamento de sangue ali. Em vez do homem morrer, um animal vai morrer, e Deus pega a pele daquele animal e veste o homem. Mas o homem está apenas coberto. Ele não pode mais ficar na presença de Deus, representada pelo paraíso. E ele agora precisa sair. Aí sai do paraíso o homem, pode voltar lá, e o homem vai andando na direção contrária de Deus. Volta aqui, autor, deixa eu aliviar agora a pena, que eu coloquei você como pecado, agora eu vou tirar você de ser pecado. Glória a Deus. O homem está caminhando para longe de Deus, Deus está lá. Só que Deus agora, vira para cá, pastor João, está olhando para o homem, e o homem está se afastando de Deus. Você ouve falar de Caim, que foi para cada vez mais longe de Deus. Você vai ouvir falar de Nimrod, e o homem está cada vez se afastando de Deus, cada vez indo mais longe. O que Deus está olhando? E Deus também está sentindo agora essa ausência do homem, essa falta do homem. Aí Deus então lá no céu, ele reúne a trindade e faz uma pergunta que está em Isaías 6:8: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí você pensa que foi Isaías que respondeu, mas lá em Isaías no capítulo 52, versículo 6, Jesus diz assim: sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. Aleluia. Sou eu mesmo que dou essa resposta. É eu que vou buscar o homem. Aí o que ele faz? Desce da glória e para aqui. Abre os braços aqui. Ele para aqui.
Quando o homem está fugindo, de repente ele tromba com Jesus, representado na cruz do Calvário, de braços abertos. O que é que Jesus vai fazer? Jesus abraça o homem e diz: filho, vamos voltar. Não é por aqui. Dá meia volta, aleluias. Dá meia volta. Aí ele começa a caminhar com Cristo de volta para o Pai. Isso é conversão. Ele convergiu, ele estava indo para longe de Deus, e agora ele encontra Cristo e começa a se voltar para Deus. Obrigado, queridos. Aleluias. Esse é o nível da conversão, desse conhecimento, quando nós temos esse encontro com a cruz de Cristo. Aleluias. No nível da conversão, meus queridos, nós conhecemos o nosso Goel. O que é o Goel? O resgatador, aquele que nos resgata, aquele que nos traz de volta, aquele que transforma o nosso caos em esperança. Você não tinha conhecimento nenhum, não sabia de nada, mas você foi abraçado pela cruz de Cristo. Jesus abriu seus dois braços e te segurou. Enquanto você ia se afastando de Deus, Ele te pega e te traz de volta para Deus. O grito dele é: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível do discipulado, o conhecimento de Cristo pelo discipulado. Esse nível de conhecimento, ele desenvolve em nós uma intimidade com Cristo, a intimidade com Jesus. Ao se converter, meu irmão, o cristão, ele precisa conhecer mais de Jesus. É por isso que ele precisa se tornar um discípulo. O grande problema é que tem gente que fica no meio da multidão. Tinha muitas multidões. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas, mas ficaram apenas 120 discípulos que ouviram a voz dele e foi para o cenáculo para receber o batismo no Espírito Santo. O discípulo, ele é aquele que recebe instrução. O discípulo, ele é aquele que caminha com o mestre. O discípulo é aquele que dá prosseguimento, dá continuidade ao trabalho do seu mestre. Por isso que Jesus chama aqueles 12 de discípulos, porque eles estavam aprendendo com o mestre, andando com o mestre, e dariam prosseguimento à obra que Jesus iniciou. Glória a Deus. Agora, esse discipulado, ele é um pouco difícil. Por quê? A primeira coisa do discipulado é que ele exige renúncia, e renunciar é difícil. Renunciar é perder, renunciar é cortar na carne. Lucas capítulo de número 14 e versículos de número 25 a 27, o texto sagrado diz assim, ora, ia com ele uma grande multidão, presta atenção, uma grande multidão. Então voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Viu? Tem muita gente da igreja que ainda é multidão. Mas se você está no meio da multidão, Deus te trouxe hoje aqui para você chegar no nível de discípulo. Você já se converteu, já tem carteirinha de crente, já até se batizou, mas Jesus está dizendo: ei, eu quero caminhar com você, eu quero te ensinar algumas coisas. Aleluias. Eu quero te revelar algumas coisas da minha glória, da minha pessoa, para que você entenda o que eu tenho preparado para você. Ele não quer que você continue sendo esse crente religioso, só de vir na igreja, só de cantar um louvor, mas que não desenvolve um relacionamento pessoal com Ele. O discípulo, ele tem um relacionamento pessoal com Jesus. Agora, para ser discípulo tem o preço do deixar. É no nível do discipulado que a gente renuncia o mundo, renuncia as paixões carnais, e aí a gente começa a ganhar o direito da vida eterna. Agora, o discipulado, ele produz algo muito maravilhoso, que é o que? Intimidade.
produz a intimidade. É no discipulado que nós nos tornamos íntimos de Jesus. Em João, no capítulo 15, versículo 13 ao 16, diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Olha a intimidade, Ele chama de amigo. Essa intimidade, ela vai gerar um relacionamento de excelência. Irmãos, no Antigo Testamento conhecemos duas pessoas que Deus chamou de amigo: Abraão e Davi. Duas pessoas só. Agora Jesus, no Novo Testamento, ele fala que os discípulos se tornam amigos dele. Aleluia, glória a Jesus. Isso é uma dádiva tão maravilhosa. Se você conseguisse compreender isso. Porque ele diz, eu já não vos chamarei servo. Jesus é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele te restaura, te resgata. E quando você se torna íntimo dEle pelo discipulado, Ele diz, agora nem vou te chamar de servo, porque o servo não me conhece na intimidade, mas eu vou te chamar de amigo, porque você anda comigo e conhece as minhas vontades. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Conhecer a vontade de Jesus é ter intimidade com Jesus. O terceiro nível desse conhecimento de Cristo, que nós precisamos avançar. Primeiro você vem no nível da conversão, depois você vem no nível do discipulado, depois você vem no nível da profusão do Espírito Santo. Nós conhecemos a Cristo pela profusão do Espírito Santo, ou seja, pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, pelo enchimento, pelo revestimento de poder na nossa vida. E é exatamente nesse nível que nós teremos uma regeneração plena, uma mudança completa. O que é regeneração? É mudar completamente, é nascer de novo, é ser gerado de novo. E pela profusão do Espírito Santo, nós somos gerados de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, queridos, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Aleluia. É aí que nós vamos chamá-los de Abba Pai, porque a natureza de Deus agora, ela é injetada em nós pelo Espírito Santo de Deus. E essa profusão do Espírito Santo, ela opera duas coisas na nossa vida. O Espírito Santo tem duas funções. Primeiro, a transformação do caráter. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é transformar o caráter, é mudar o homem completamente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que trapaceava não trapaceia mais, aquele que brigava não briga mais, que era ignorante a respeito das coisas de Deus, agora passa a conhecer as coisas de Deus. Aquele que era inimigo agora passa a perdoar, a ser amigo, porque ele recebe a natureza de Deus em sua vida. A natureza pecaminosa, ela é transformada, ou seja, a natureza carnal e pecaminosa, ela é transformada em uma natureza espiritual virtuosa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se agora estáis em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. O que é isso, pastor? Ele gera em nós, queridos, Ele gera Cristo em nós. Quando o Espírito Santo gera Cristo em nós, ele aniquila o poder cancerígeno do pecado. Ele aniquila esse poder do pecado, porque o poder do pecado produz em nós a corruptibilidade. Mas aí o que acontece?
O Espírito de Deus em nós, ele restaura em nós o DNA de Deus, a natureza divina que estava amortecida pelo pecado, e aí nós começamos a entrar no processo da incorruptibilidade. Ei, deixa eu ser profeta de Deus na tua vida nessa noite. Está acontecendo a transformação dentro de você maravilhosa. Deixa eu dar uma palavra para você de Deus, minha irmã, meu irmão. Você diz assim: eu estou envelhecendo. O Espírito Santo diz: não, você está sendo transformada, aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de você está produzindo em você a incorruptibilidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, nós vamos dizer: tragada foi a morte pela vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, queridos. Ele gera em nós esse caráter de Cristo, esse caráter santificado. Nós temos vários textos aqui que poderíamos ler, mas o tempo não nos permite. Eu vou ler só um texto aqui, ou dois. João 16, versículos 13 e 14, diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então esse Espírito traz Cristo para dentro de você. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja que tem uma promessa. Que promessa? Ele vai se manifestar, está no futuro aqui. Ele vai se manifestar a essa pessoa que guarda os seus mandamentos pelo Espírito Santo de Deus que está nele. João 17:20: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Versículo 26: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. Preste atenção nisso, conhecimento. Para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Eu não sei se você consegue sentir Jesus dentro de você aí. Deixa eu ver quem já chegou nesse nível de Jesus dentro dele aí. É o que ele está dizendo aqui. E tem algo tão glorioso, tão maravilhoso aqui, que eu disse que se eu fosse você, eu marcava esse versículo aí na sua Bíblia. Porque eu disse para vocês agora há pouco, naquela ilustração que eu estava fazendo, que quando o homem, ele pecou, o homem era vestido da glória de Deus, irmão. Não é, Adão não estava nu por falta de roupa, não. Ele era vestido da glória de Deus. Essa roupa aqui não nos coloca vestido diante de Deus, não. O que nos veste hoje é o sangue de Jesus que nos purificou, e a glória de Deus está sobre nós, aleluia. Mas aí Adão perdeu a glória de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui no versículo 22? Olha aí, marca esse versículo do capítulo 17. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Aquela glória que Adão havia perdido lá no Éden, Jesus falou: Pai, o Senhor me deu essa glória como homem para vir aqui salvá-los, e eu peguei essa glória e dei para eles, para a gente estar juntinho assim, Pai. Para a gente caminhar junto, para a gente andar junto. E Jesus está falando: tu em mim, Pai, e eu neles, para que todos sejamos um. Você pode sentir a presença dele aí?
está dentro de você, está na tua vida, aleluia, glória a Deus. E aí, querido, isso vai mudar o nosso caráter. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele vai dizer que nós temos o fruto do Espírito. E ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Pelo Espírito nós produzimos esse fruto, aleluia, que gera em nós um caráter santo, o caráter de Deus. Agora, pelo Espírito Santo, nós também nos tornamos testemunhas de Jesus. A palavra martiria no grego significa testemunhar com a vida, é marte. Você abre mão da própria vida para ser testemunha de Jesus. Atos 1:8. Recebereis o poder ao Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. É por isso que Paulo vai dizer lá em Atos, no capítulo 20, versículo 24: porque em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra, aleluia, o ministério para o qual eu fui vocacionado. Pelo Espírito Santo, ele agora abre mão da sua própria vida para ser testemunha de Jesus. E é por esse Espírito que nós recebemos os dons espirituais. Por esse Espírito você pode profetizar, curar os enfermos, falar variedades de língua, ter discernimento de língua, interpretação de língua, dom da fé, dom da ciência, dom da palavra. Pelo Espírito de Deus que está em profusão em nosso meio, que está derramado no meio da igreja. Isso é nível de conhecimento. Você precisa ir crescendo nesses níveis, a ponto de alguém olhar para você: peraí, quem que eu estou vendo ali? Está vendo alguém que representa Cristo aqui na terra. Verdadeiramente sermos cristãos. Cristão não é quem fica brigando de direita e de esquerda. Cristão não é quem fica se exaltando pela religiosidade. Cristão não é quem acha que é melhor do que o outro. Mas a palavra cristão, paradoxalmente, ela significa pequenos Cristo. Onde tem um cristão, tem uma partícula de Jesus disseminando amor, paz, alegria e vida eterna. Oh, glória a Deus. Vamos terminar. Conhecendo a Cristo pela glorificação. Este é o último nível do conhecimento de Cristo. Você quer chegar lá, amém? Você não pode ficar no meio do caminho. Nós vamos conhecer a Cristo pela glorificação. Deus, Ele gerou em nós a eternidade por Cristo Jesus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, nós temos a palavra dizendo assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, de maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Aleluia, glória a Deus. E para terminar, queridos, 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Diga comigo: eu estou num processo. Eu estou no processo. Olhe para a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda e diga: você está no processo. Entenda isso. Diga para ele: não pare de conhecer, não pare de crescer, porque nós estamos no processo. Não te desespere, não te angustie, não te desanime, porque Deus ainda não terminou o que Ele está fazendo em você. Nós estamos crescendo, estamos subindo nesse nível. E aí João vai dizer: somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Se coloque de pé para glorificar a Ele de pé. Adore a Ele. A glorificação vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus.
Sabe por que às vezes você sente aquela vontade de ir para o céu? E você até diz: eu tenho saudade do céu. E alguém pergunta: como você tem saudade de um lugar que você nunca foi? Só que o céu vem para dentro de você, pelo Espírito Santo, por Jesus que habita dentro de você. Ele gerou a eternidade em nós. Ele gerou o céu em nós. E é isso que é corruptível, estar se revestindo da incorruptibilidade. A trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós seremos transformados e subiremos para encontrar com Ele nos céus. Eu imagino aquele momento. Eu fico imaginando aquele momento, aleluia. Eu fico imaginando aquele momento. Oi, quer dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Você precisa conhecer mais de Jesus. Não para nesse nível aí, não. Caminha mais um pouquinho nesse conhecimento. Vem para o nível da intimidade. Vem para o nível da regeneração. Vem para o nível da glorificação. Oh, aleluia, 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 aleluia. Feche os seus olhos e adore. Diga para Ele que você quer conhecê-lo. Diga, diga, diga. Já de sua humildade colocou. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva sua vida é certa. Oh, aleluia. Do amor eu faria. Você pode conhecer mais de Jesus. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, esse é o momento. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Talvez você diga: pastor, eu parei na caminhada, mas eu quero voltar hoje. Se tiver alguém para voltar para Jesus, volte agora. Volte a caminhar. Volte a conhecer mais de Jesus. Ele está aqui nessa noite se revelando a você. Onde está alguém para Jesus essa noite? Onde está alguém que quer abraçar esse Jesus? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado, o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado. Se você quer Jesus, vem. Aqui, mas Ele está te renovando nessa noite. Adore a Ele aí, glorifica Ele, porque você não vai parar. Ele tem um céu te esperando, tem uma vida eterna preparada para você. O mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares.
igreja. Aleluia, aleluia. Ele estará aqui. Venha conhecer esse Jesus maravilhoso, que quer mudar a tua história, quer transformar a tua vida. Tem alguém? Vem aqui à frente. E a igreja, nós estaremos orando por você. Aleluia. Jesus Cristo quer te libertar. Jesus Cristo quer mudar a tua vida. Aleluia. Pai amado, Pai celestial, te louvamos por esse momento tão maravilhoso, pela tua palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Há tantos, Senhor, e quantos que ouviu a tua palavra sendo ministrada aqui nessa noite através do teu Filho. Pai amado, pessoas que precisam te conhecer, pessoas que precisam chegar a ti, pessoas que precisam se prostrar diante de ti, pessoas que precisam conhecer a ti melhor, ó Pai. Deus, nessa noite nós oramos, Pai, e te agradecemos pela tua palavra ministrada, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.